Shalom, amados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados, passado o dia de Nossa Senhora do Carmo, voltamos agora novamente a nossa sequência, tá? Então nós vamos ver hoje, dia 17, Mateus 11, 25 e 27. É uma perícope, são 3 versículos apenas. Procurem ver o sinótico de Lucas também, Lucas 10, 25 e 27, que é muito importante para nós. Chave de leitura, Filipenses 3, 8 e Mateus 11, 5, 6. Jesus está continuando dando instrução. Agora ele vai colocar que o evangelho é revelado aos humildes, na verdade aos pequeninos. Lembra que nós já vimos que não são profetas, não são justos, são os pequeninos. Então Jesus ele vai colocar algumas situações para nós, né? Lá em Lucas ele coloca que Jesus exultou de alegria no Espírito. E quando ele exultou de alegria no Espírito, ele disse: eu te bendigo, ó Pai, porque toda vez que nós exultamos de alegria no Espírito, a gente bendiz Deus, que nos dá esse Espírito, entendeu? Então Jesus bendisse: eu te bendigo, ó Pai, porque escondeste essas coisas dos sábios, e escondeste essas coisas dos entendidos, mas as revelaste dos pequeninos. Então, são duas categorias aqui. Quem são esses sábios? Quem são esses entendidos? São aqueles que engoliram o Espírito Santo com pena e tudo, você está entendendo? Eles sabem tudo, são entendidos de tudo, sabem tudo, desde a lei de Moses, só que não sabem o que é misericórdia e não sabem o que é conversão, metanoia na graça de Deus e principalmente perdão. Aí Jesus vai colocar que para os sábios e entendidos, o Pai não revelou determinadas coisas. Ele fala assim: estas coisas você escondeu. Que coisas são essas? João 1,29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o que Deus revelou para os pequeninos? Que Jesus é o Messias, que Jesus é o Filho de Deus. Os sábios, até hoje não mudou nada. Os sábios, os entendidos do mundo, não conseguem enxergar a doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo, que se baseia na misericórdia, no perdão. É perder na terra para ganhar no céu. Quem vai entender isso? Só os pequeninos que têm como paga um copo de água fresca. Os sábios entendidos não vão entender isso nunca. Somente os pequeninos. Por isso que o Pai não revelou aos sábios e os entendidos, mas revelou aos pequeninos que existe um reino, existe um céu, existe um trono de graça onde nós vamos morar com Deus. É o sumo bono que São Tomás de Aquino coloca para nós. Você está entendendo? Então, isso foi colocado para os pequeninos. Coração pequeno, coração humilde, coração de pobre, aquele coração que acolhe Jesus Cristo na graça, no poder, na vida, na transformação de Deus. Então, primeiro ponto. Quando Paulo se converteu, Paulo era um sábio e um entendido. Paulo precisou ficar no deserto da Arábia, na terra dos nabateus, por 3 anos, Gálatas 1, 17, 18. Sabe para quê? Para morrer o sábio, para morrer o entendido humano, o fariseu, e nasceu o pequenino Paulo. Paulo se tornou um pequenino lá na terra dos nabateus, na Arábia. O deserto nos torna pequeno. Eu estou passando por isso. Então, cada vez que você passa por um deserto, você se torna mais pequeno, mais pequeno, mais pequeno, confiante na providência de Deus, confiante que Deus vai te dar, que Deus está com você. Isso é se tornar pequeno e deixar a sabedoria e o entendimento do mundo para lá. No versículo 26, foi do querer e do agrado do Pai o quê? Da humildade para os pequeninos. Deus derramou humildade no coração deles. Todas essas coisas, esse sumo bem, é o conhecimento do Pai, e é somente através do Pai, que conhece o Filho conhece o Pai, que é revelado. Aqui é uma coisa muito interessante, e o Filho revela quem ele quer pregar, ele só revela para quem, Jesus, ele revela para quem ele quer, não é para todo mundo. Tem gente que vai ouvir a pregação de Jesus e vai voltar para casa do mesmo jeito, mas quando ele revela, um Saulo de Tarso cai do cavalo, fica 3 anos no deserto e se transforma em Paulo, o apóstolo maravilhoso que nós sabemos que foi Paulo. Quantas comunidades fundou? Vocês estão entendendo? Então nós precisamos dessa revelação de Jesus para nós, você está entendendo? E para poder encerrar, o que são, tem outra coisa que ele coloca assim, ó,
todas as coisas me foram dadas por meu Pai. Que todas as coisas essas que foram dadas para o Pai? Essas coisas que foram dadas para o Pai é o reino de Deus. Lá em Mateus 11, 5, 6, ele fala assim: diga a João que os cegos enxergam, os surdos ouvem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os doentes são curados e os mortos ressuscitam. Essas coisas que o Pai deixou na mão do Filho. O Pai deu esse poder para o Filho. O Filho tem poder de dar a própria vida e retomar de volta. Jesus tem esse poder da sua própria ressurreição. Vocês estão entendendo? Somente quem vai entender isso, os pequeninos. É só ver quem ficou no pé da cruz. A pequenina Maria Santíssima Mãe, o pequenino João Evangelista e a pecadora das pecadoras Maria Madalena, a pequenina Maria Madalena. Foram os três que ficaram aos pés da cruz, os três pequeninos. A maior de todas, Maria Santíssima, Mãe amada, Mãe querida, que se dedicou inteiramente ao reino de Deus. Vocês estão entendendo? E fechando, Lucas 10, 23, vai dizer assim para nós: ditosos os olhos que veem o que vedes. Muitos profetas e reis quiseram ver o que vocês estão vendo e não veem. Nós somos os privilegiados de ver o quê? De ver as curas acontecer aos nossos olhos. E nós hoje, amados, nós somos muito mais privilegiados ainda por sermos os pequeninos que comungamos o corpo de Cristo, que vemos o corpo dele descer em cima do altar, que vemos o sangue dele ser transubstanciado no vinho. Nós somos os pequeninos da graça de Deus. Louve e bendiga o Senhor cada vez que você vai na Santa Missa, porque você reis queria ver isso, profetas queriam ver isso e não viram, e nós pequeninos estamos vendo todo dia, toda Santa Missa, um sacrifício acontecer e a graça de Deus, o sumo bem, acontecer no altar. Corpo, sangue, alma, divindade. Corpo, sangue, alma, divindade. Nós, humildes, presenciamos essa graça. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.